Uhum. Bom, são várias questões, né, Daniel, muito emblemáticas, importantes. Como eu falei agora há pouco, a gente ficaria aqui horas só falando de Petrobras, mas só para pegar aqui um dos pontos até que você trouxe, que foi falar do custo da Petrobras, falamos no dólar aí, né, dessa paridade do preços. Eu queria entender um pouquinho também, abordar um pouco mais suas perspectivas em relação ao dólar, que a gente viu aí que teve uma grande oscilação o dólar, ele chegou a cair bastante, depois subiu, voltou acima dos 5. Nessa última semana caiu 2,8% só na última semana, depois a Débora pode dar um giro aqui, atualizar a moeda pra gente, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação à moeda americana. O que você acha que, na sua opinião, aí pode estar ajudando, né, a manter a valorização do real, a gente ter dado essa reviravolta, chegamos a passar dos 5, agora já realmente voltamos ali. Como que você está vendo? Eu sei que a pergunta mais difícil não se faz, um jornalista não se faz essa pergunta para o economista, né? Qual a sua perspectiva para o dólar? Mas, enfim, como que você está avaliando exatamente a moeda e o que está justificando no seu ponto de vista, já que a gente não viu uma entrada boa aí de estrangeiros no nosso mercado interno, pelo contrário, a gente teve um número, né, de evasão aí de investidores estrangeiros, mas a gente tem uma balança comercial, a gente tem as commodities, a gente sabe que tem outras coisas também importantes, mas eu queria que você comentasse aí a sua opinião em relação à moeda. Eu queria comentar em relação à moeda um fator particular que me parece ser o mais relevante no atual momento para explicar essas flutuações do dólar. Claro que ele não é o único, mas é um fator que me parece particularmente relevante, que é a taxa de juro americana, a taxa de juro do Fed, e as expectativas em relação a essa taxa de juros. Quer dizer, você teve aí num determinado momento o Brasil aumentando a sua taxa de juros, enquanto o Fed mantinha a sua taxa de juros lá embaixo. Isso abriu espaço para uma valorização do real. O real veio caindo, ou melhor, o dólar veio caindo em relação ao real durante várias e várias semanas. Num determinado momento, o mercado virou e passou a perceber que, olha, o Fed vai apertar a política monetária, o Fed vai aumentar a taxa de juros e vai aumentar a taxa de juros com força. Aí você tem uma inversão da tendência em relação ao dólar, o preço do dólar volta a subir, volta a cruzar a barreira dos R$ 5, e todo mundo fica um pouco assustado, porque sabe que a alta do dólar acaba tendo impacto sobre a inflação no Brasil, impacto sobre uma série de variáveis por aqui. E de lá para cá aconteceu o seguinte, o mercado passou a ter expectativa de que, olha, acho que o Fed não vai aumentar tanto a taxa de juros, ele vai fazer uma pausa, vai avaliar o impacto das altas que já aconteceram. Então, se as pessoas tinham uma expectativa de que o Fed subiria mais o juro e agora passam a ter uma expectativa de que o Fed não subirá, isso abre espaço de novo para uma queda da cotação da moeda americana. Me parece que esse é o principal vetor no atual momento, são as expectativas do mercado em relação ao Fed, em relação ao juro dos Estados Unidos. É claro que o preço das commodities ajuda, no caso do Brasil, commodities valorizadas estão gerando um influxo de dólares interessante, o investimento estrangeiro, como você muito bem colocou, não tem sido lá essas coisas, não tem ajudado a derrubar a cotação da moeda americana no Brasil, mas eu acredito no atual momento, as flutuações do dólar a um principal vetor, que é a expectativa em relação à taxa de juro norte-americana. Toda vez que a gente tem a expectativa de que o Fed vai vir com mais força, aumentar o juro, o dólar sobe. Quando há uma inflexão nessa expectativa, o dólar acaba caindo. A ver realmente o que acontecerá nas próximas reuniões do Fed, me parece que essa é a grande explicação para o que está acontecendo no mercado cambial brasileiro e no próprio valor do dólar, né? O dólar, ele tem aí um componente global e o seu comportamento se reflete em mercados como o brasileiro, sem dúvida alguma.